Eles não querem que você saiba disso. Não porque seja proibido, mas porque quem enxerga demais se torna imprevisível. E imprevisibilidade é a única coisa que o poder não tolera. O verdadeiro controle nunca se apresenta como tirania. Ele se disfarça de escolha, conforto e normalidade. Enquanto você acredita estar vivendo por vontade própria, decisões invisíveis já foram tomadas muito antes de você chegar a elas. A maioria das pessoas acredita que manipulação é algo grosseiro, óbvio, quase teatral. Imaginam ordens diretas, ameaças claras, imposições explícitas. Esse é o primeiro erro. A manipulação moderna não empurra. Ela inclina, não obriga, ela sugere. Seu maior triunfo é fazer você acreditar que decidiu sozinho aquilo que já estava cuidadosamente preparado para você escolher. Existe uma razão pela qual quase ninguém se sente manipulado. A mente humana odeia admitir influência externa. O ego precisa acreditar que está no comando. Quanto maior a confiança na própria inteligência, maior a vulnerabilidade. Pessoas que se julgam imunes raramente baixam a guarda, e quem não baixa a guarda nunca percebe quando foi conduzido. O primeiro sinal de manipulação é sempre o mesmo: urgência. Tudo precisa ser agora. Decida rápido. Reaja antes de pensar. A pressa não é um acaso, é uma ferramenta. Pensar exige tempo, e tempo cria resistência. Quando você é empurrado para decisões imediatas, não está escolhendo com clareza, está reagindo emocionalmente. E reações são fáceis de prever. Observe como a urgência costuma vir travestida de oportunidade. Última chance, só hoje. Todo mundo já entendeu isso, menos você. O medo de ficar para trás ativa algo primitivo. Você não age por convicção, age para aliviar a ansiedade. Nesse momento, a razão não lidera mais. Ela apenas justifica o que o medo decidiu. O segundo sinal é a culpa induzida. Não uma culpa clara, mas uma sensação difusa de que questionar é errado. Discordar vira defeito moral. Pensar diferente passa a ser visto como falha de caráter. Você começa a se vigiar, a se corrigir internamente, antes mesmo que alguém precise confrontá-lo. Esse é um dos mecanismos mais eficientes de controle, quando o próprio indivíduo se censura. A culpa bem aplicada nunca vem acompanhada de explicações sólidas. Ela aparece em frases vagas, em olhares, em insinuações. Você deveria saber. Isso é óbvio. Não há argumento, apenas constrangimento. Onde a culpa entra, o debate morre. E sem debate, a verdade se torna irrelevante. O terceiro sinal é a normalização do absurdo. Ideias que antes causariam choque passam a ser introduzidas de forma gradual, quase imperceptível. O cérebro humano confunde repetição com verdade. Aquilo que é visto muitas vezes deixa de parecer estranho. Familiaridade gera aceitação, não porque algo seja correto, mas porque deixou de incomodar. Nada muda de forma brusca. Mudanças reais são feitas em etapas pequenas, um ajuste hoje, outro amanhã. Quando você percebe, já se adaptou a algo que jamais aceitaria no início. A manipulação não força portas, ela espera que você as abra sozinho. O quarto sinal é a criação de inimigos convenientes. Um alvo simples, fácil de odiar, fácil de identificar. Enquanto sua atenção e sua raiva estão direcionadas para esse inimigo fabricado, você deixa de observar quem realmente se beneficia do conflito. Dividir é mais eficaz do que dominar diretamente. Pessoas ocupadas brigando não investigam estruturas. Esse inimigo nunca é complexo. Ele precisa ser raso, previsível, quase caricatural. Assim, pensar se torna desnecessário. A emoção substitui a análise. E quanto mais intensa a raiva, menos energia sobra para perguntas incômodas. A manipulação prospera em ambientes emocionalmente carregados. O quinto sinal é a falsa escolha. Você acredita ter opções, mas todas levam ao mesmo resultado. A embalagem muda, o destino não.
A sensação de escolha é suficiente para manter a ilusão de liberdade. Não é preciso tirar alternativas. Basta controlar quais são permitidas. A oposição tolerada é sempre inofensiva. Você pode discordar desde que não questione a base do sistema. Críticas superficiais são úteis, porque criam a sensação de pluralidade. Uma oposição domesticada é mais eficiente do que o silêncio absoluto. O sexto sinal é o apelo à autoridade invisível. Especialistas dizem, estudos comprovam, fontes confiáveis afirmam. Nenhum nome, nenhum método, nenhum contexto. Apenas o peso simbólico da autoridade sendo usado para encerrar qualquer questionamento antes que ele comece. Questionar passa a ser visto como arrogância ou ignorância. Confiar sem entender vira virtude. Nesse ponto, você já não pensa mais por conta própria. Você terceiriza o pensamento, e quem pensa por você, decide por você. O sétimo sinal é a repetição estratégica. A mesma ideia surge em todos os lugares, com vozes diferentes, formatos diferentes, tons diferentes. O cérebro começa a baixar a guarda. Se está em todo lugar, deve ser verdade. Mas nem sempre é verdade. Muitas vezes é apenas coordenação. A repetição não convence pela lógica. Ela vence pelo cansaço. Chega um momento em que discordar exige mais energia do que aceitar. E pessoas cansadas aceitam quase tudo, desde que isso traga alívio mental imediato. O oitavo sinal é a inversão de valores. Aquilo que antes exigia esforço passa a ser visto como opressão. Aquilo que antes era fraqueza passa a ser celebrado como virtude. Palavras são esvaziadas de significado e preenchidas novamente conforme interesses específicos. Quando os termos mudam, o pensamento muda junto. Quem controla o significado das palavras, controla o debate. E quem controla o debate define o resultado antes mesmo da conversa começar. Confusão semântica não é acidente, é estratégia. O nono sinal é o mais perigoso de todos. A sensação de imunidade, a crença de que isso funciona apenas com os outros. Essa ideia é o escudo perfeito para qualquer manipulação eficaz. Enquanto você se sente acima disso, baixa completamente a guarda. Ninguém é imune. Inteligência não protege. Às vezes, até facilita. Pessoas inteligentes são excelentes em racionalizar decisões que já foram influenciadas emocionalmente. A armadilha não é falta de capacidade, é excesso de confiança. Perceba que todos esses mecanismos têm algo em comum. Eles evitam o confronto direto com a razão. Não pedem que você pense, pedem que você sinta, reaja, se apresse, se alinhe. Pensar profundamente sempre foi o maior inimigo de qualquer forma de controle. Por isso, a distração é tão valiosa. Atenção fragmentada é mente fragmentada. Quando sua atenção está sempre dividida, você não conecta pontos. E quem não conecta pontos nunca enxerga padrões. Sem padrões, não há visão estrutural. Talvez, enquanto você ouve isso, uma parte de você esteja resistindo, negando, pensando que isso não se aplica à sua realidade. Essa reação é natural. É o ego tentando proteger a sensação de autonomia. Mas autonomia real começa quando o desconforto é aceito. Admitir influência dói. Mas permanecer inconsciente custa muito mais. A diferença é que o custo da inconsciência é pago aos poucos, em pequenas concessões diárias que parecem irrelevantes até o dia em que definem toda a sua trajetória. Você não precisa se tornar paranoico, precisa se tornar atento. Atenção é poder silencioso. Perguntas simples enfraquecem sistemas inteiros. Quem ganha com isso? Que emoção estão tentando ativar agora? O que acontece se eu não reagir imediatamente? A manipulação odeia pausa, odeia silêncio, odeia reflexão solitária. Quando você desacelera, ela perde força. Quando você pensa sozinho, sem estímulo externo constante, algo começa a mudar. Este vídeo não foi feito para todos.
A maioria prefere conforto à clareza. A maioria vai ignorar, seguir para o próximo conteúdo, voltar ao fluxo. E isso mantém tudo exatamente como está. Mas quem permanece até aqui não é a maioria. Esse tipo de mente busca padrões, não distrações. Busca entendimento, não validação. E esse tipo de pessoa sempre foi raro. Se esse tipo de visão faz sentido para você, saiba que conteúdos assim não surgem por acaso. Eles encontram quem está pronto para enxergar. Permanecer por perto é uma escolha estratégica, não um hábito automático. Inscrever-se não é um gesto vazio, é um sinal de direção. Porque clareza não nasce em um único choque. Ela se constrói com exposição contínua à verdade, mesmo quando a verdade incomoda. Quem aprende a ver os fios, deixa de dançar conforme a música. E quem deixa de dançar começa, finalmente, a mover peças. Saber que a manipulação existe não é suficiente. Consciência sem ação apenas cria frustração. O verdadeiro diferencial está em desenvolver mecanismos internos que tornam você difícil de conduzir. Pessoas difíceis de manipular não são barulhentas nem agressivas. Elas são silenciosas, observadoras e lentas para reagir. A primeira solução é recuperar o controle do tempo. Quem controla seu tempo, controla sua mente. Sempre que algo exige uma reação imediata, a melhor resposta costuma ser não reagir. Pausa não é fraqueza. Pausa é vantagem estratégica. Quando você não responde no ritmo imposto, força o outro lado a revelar intenções. A segunda solução é dominar suas emoções antes que outros as utilizem contra você. Medo, culpa e raiva são alavancas clássicas. Sempre que sentir uma emoção intensa surgindo rapidamente, pergunte-se por que agora. Emoções não aparecem do nada. Alguém quase sempre ganha com elas. A terceira solução é substituir opinião por observação. Pessoas manipuláveis vivem defendendo posições. Pessoas conscientes observam padrões. Quanto menos você se apega a rótulos e narrativas prontas, mais livre se torna para enxergar o que realmente está acontecendo por trás das cenas. Outra estratégia poderosa é aprender a ficar confortável com o silêncio. A maioria fala demais, reage demais, se explica demais. O silêncio cria assimetria. Ele faz o outro lado expor mais informações do que deveria. Quem fala menos, escuta mais. E quem escuta mais, controla melhor. Também é essencial reduzir sua dependência emocional de aprovação externa. Quanto mais você precisa ser aceito, mais vulnerável se torna. Sistemas de controle exploram exatamente esse ponto, o medo de exclusão. Quando você deixa de precisar agradar, torna-se imprevisível. Uma mente estratégica não busca estar certa, busca entender. Estar certo é satisfazer o ego. Entender é ampliar poder. Muitas vezes, a manipulação vence porque as pessoas querem defender sua identidade, não porque a narrativa é sólida. Outra solução, pouco comentada, é simplificar sua vida. Quanto mais complexa e caótica é sua rotina, menos energia mental sobra para reflexão profunda. Pessoas sobrecarregadas aceitam atalhos cognitivos. Pessoas organizadas pensam melhor. Clareza externa favorece clareza interna. Treine-se para questionar fontes, não apenas mensagens. Não pergunte apenas se algo é verdadeiro. Pergunte quem se beneficia se você acreditar nisso. Pergunte quem perde se você questionar. Essa mudança de foco altera completamente sua percepção. Também é fundamental escolher cuidadosamente o que você consome. Tudo o que entra na sua mente deixa resíduos. Conteúdos rasos treinam pensamento raso. Conteúdos estratégicos treinam profundidade. Atenção é um recurso finito. Gaste-o como alguém que entende seu valor. A longo prazo, a maior proteção contra a manipulação é desenvolver pensamento de longo alcance.
A maioria vive presa ao curto prazo, à emoção do momento, à reação imediata. Quem pensa em anos não se deixa conduzir por impulsos de segundos. Entenda algo crucial. Sistemas de controle não temem pessoas revoltadas. Revolta é previsível. Eles temem pessoas lúcidas, calmas e consistentes. Pessoas que não entram no jogo emocional. Pessoas que não precisam provar nada. O objetivo nunca foi transformar você em alguém desconfiado de tudo, mas em alguém seletivo. Nem tudo merece sua reação. Nem toda narrativa merece sua atenção. Escolher o que ignorar é tão importante quanto escolher no que focar. Ao longo do tempo, essa postura cria algo raro, independência psicológica. Quando sua mente não reage automaticamente, você passa a agir com intenção, e intenção é o início de qualquer forma real de poder. Poucos chegam a esse ponto porque exige disciplina silenciosa, não gera aplausos, não é visível, mas muda tudo. Quem desenvolve essa base passa a enxergar o mundo como ele é, não como foi apresentado. Se você chegou até aqui, já entendeu que isso não é entretenimento casual. É treinamento mental. E treinamento só funciona com repetição, constância e exposição contínua a ideias que desafiam o conforto. É por isso que permanecer nesse espaço faz sentido para algumas pessoas. Não por hábito, mas por alinhamento. Inscrever-se é menos sobre um botão e mais sobre decidir que tipo de conteúdo você permite moldar sua visão de mundo. Porque, no fim, a maior manipulação é fazer você acreditar que não precisa aprender mais nada. Quem para de aprender passa a ser conduzido. Quem continua aprendendo começa a escolher. Agora, a pergunta não é mais se você está sendo influenciado. A pergunta é se você vai permitir que essa influência continue invisível ou se vai passar a enxergar com calma, estratégia e clareza. A escolha parece simples, mas poucos realmente fazem. Entenda algo que quase ninguém admite em voz alta. O mundo não é guiado por caos, mas por previsibilidade. Pessoas previsíveis são fáceis de conduzir. Pessoas emocionais são fáceis de explorar. Pessoas que reagem sem pensar são o combustível de qualquer estrutura de poder que deseja permanecer invisível. O erro da maioria é acreditar que o perigo está na força externa. Nunca esteve. O verdadeiro risco está na própria mente, quando ela se torna reativa. Uma mente reativa não decide, ela responde. E quem responde vive sempre um passo atrás. Observe os padrões. Quando você é empurrado a sentir algo forte, medo, indignação, culpa, alguém já calculou o efeito disso sobre você. Emoções intensas reduzem a capacidade de previsão, e previsibilidade é poder. A manipulação mais eficaz não cria escravos, cria voluntários. Pessoas que defendem narrativas que não compreendem, pessoas que atacam inimigos que não escolheram, pessoas que sacrificam o próprio futuro para vencer uma discussão momentânea. Se você quer sair desse ciclo, precisa aceitar uma verdade desconfortável. Quase tudo à sua volta foi desenhado para capturar sua atenção, drenar sua energia e direcionar seu comportamento. Não é pessoal. É eficiente. A primeira ruptura real acontece quando você para de reagir. Não discutir, não explicar, não se justificar. O silêncio estratégico desarma mais do que qualquer argumento. Quem não reage força o outro lado a se expor. Enquanto a maioria corre para opinar, o estrategista observa. Enquanto a maioria se posiciona, o estrategista coleta informações. Posicionamento precoce é vulnerabilidade disfarçada de coragem. Outra regra silenciosa: nunca revele tudo o que você pensa. Transparência excessiva é ingenuidade. Pessoas poderosas são legíveis apenas na superfície. O interior permanece opaco. O que não pode ser lido não pode ser facilmente manipulado. Dominar as próprias emoções não significa suprimi-las, mas entendê-las como sinais, não como comandos. Emoção é dado.
não é ordem. Quando você age movido por emoção, alguém já venceu. A maioria acredita que força vem de se impor. Força real vem de resistir ao impulso de se impor. Quem controla a si mesmo não precisa controlar os outros. E por isso se torna perigoso. Reduz a sua exposição. Quanto mais você se expõe, mais pontos fracos oferece. Opiniões públicas, reações visíveis, indignação constante. Tudo isso cria um mapa da sua mente para quem souber ler. Há um motivo pelo qual o excesso de expressão é incentivado. Pessoas que falam demais não pensam o suficiente. Pessoas que pensam profundamente não precisam falar muito. Treine sua mente para pensar em camadas. O que está sendo dito? Por que está sendo dito agora? Quem ganha com essa narrativa? O que não está sendo dito? O poder raramente está no discurso. Está no silêncio entre as palavras. Outra mudança crítica é abandonar a necessidade de pertencimento. A maioria se curva não por medo físico, mas por medo social. O medo de ser excluído. Quem supera isso se torna difícil de controlar. Poder psicológico começa quando você aceita a solidão temporária da lucidez. Pensar fora do fluxo quase sempre isola no início, mas esse isolamento é o preço da clareza. Evite a armadilha da revolta. A revolta é prevista, calculada e explorada. Sistemas não temem rebeldes barulhentos. Eles sabem exatamente como canalizá-los. Eles temem indivíduos calmos, silenciosos e independentes. A verdadeira ameaça nunca levanta bandeiras. Ela observa, aprende e espera. Quem aprende a esperar, aprende a vencer sem lutar. Outra regra ignorada: escolha batalhas que não precisam ser travadas. A maioria perde energia discutindo superfícies. O estrategista age na estrutura. Enquanto outros falam, ele se reposiciona. Se você quer proteção real, construa autonomia emocional, intelectual, financeira. Dependência é sempre uma porta aberta para controle. Quem depende precisa obedecer. A mente autônoma não pede permissão para pensar. Ela não busca validação. Ela não precisa ser entendida pela maioria. E exatamente por isso ela sobrevive. Nada disso é rápido, nada disso é confortável, mas tudo isso é real. Clareza não é um evento, é um treino silencioso e contínuo. Poucos estão dispostos a pagar esse preço. A maioria prefere distração, pertencimento e conforto narrativo. E essa escolha tem consequências. Se você chegou até aqui, já percebeu que este conteúdo não é entretenimento. É um filtro, um teste de atenção, um convite silencioso para sair da massa reativa. Permanecer exposto a ideias assim não é coincidência, é decisão. Inscrever-se é menos sobre seguir um canal e mais sobre reforçar uma postura mental. Observar antes de reagir, pensar antes de escolher, calar antes de falar. No fim, o jogo não é sobre vencer os outros. É sobre não ser usado. Quem entende isso cedo, vive livre. Quem entende tarde, vive obedecendo, mesmo acreditando que escolheu. Agora você sabe onde o verdadeiro campo de batalha sempre esteve: na sua mente.